acadêmico! Seja muito bem-vindo à nossa terceira unidade de estudos da disciplina de estágio 1. Eu sou a professora Ingrid e junto com a professora Carmen nós iremos então fechar a nossa disciplina agora trabalhando com as entrevistas como coleta de dados em campo de estágio. Como você já sabe, a nossa disciplina não tem um único livro didático base, mas sim inúmeros artigos os quais nós iremos trabalhando no decorrer das unidades e que elas também vão sistematizando aqui a nossa disciplina de estágio. Por isso, você pode ficar então super à vontade para qualquer consulta a demais materiais em bancos de periódicos na internet que contribuam de maneira direta à sua formação inicial. Pois bem, nessa última unidade nós iremos trabalhar então com as entrevistas no sentido de compreender o que pensam os envolvidos no ambiente das práticas educacionais em computação. Nessa fase da disciplina, você já deve estar então em plena ação no ambiente das práticas educacionais e as entrevistas, elas serão uma abordagem metodológica das quais também facilitam a coleta de informações sobre o ambiente no qual você está. Pois bem, inicialmente as técnicas de se conhecer de fato o ambiente no qual se encontram, por entrevistas, ele se iniciou lá no final do século XIX com alguns antropólogos, como por exemplo, o americano Lewis Morgan, o alemão Franz Boas e também com o polonês Malinowski, quando eles foram realizar então diversos estudos sobre as sociedades tradicionais. Mas então, nós podemos nos perguntar, para que serve uma entrevista? Segundo o sociólogo francês Pierre Bourdieu, a entrevista ela tem como objetivo conhecer práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos. A entrevista também permite que se escolha o método do qual se deseja e este não deve ser rígido, mas sim rigoroso para que se colete os dados necessários dos quais o pesquisador realmente queira saber. A entrevista, ela se insere facilmente a contextos a serem explorados. E os procedimentos da pesquisa para as entrevistas são definidos então pela prática. Então, vamos ver quais são os tipos de entrevistas utilizadas dentro da abordagem metodológica qualitativa e quantitativa. Começaremos lá pela primeira delas, a entrevista projetiva. Esse tipo de entrevista se utiliza de recursos visuais, como cartões, fotos, vídeos e também filmes. Essa técnica permite evitar, então, que o entrevistado dê respostas diretas e permite, então, aprofundar informações sobre determinado grupo ou local do qual, então, se queira investigar. O próximo recurso de entrevistas é a chamada de história da vida. Essa técnica é possível se conhecer de fato as experiências que já foram vivenciadas pelo entrevistado. O principal objetivo desse tipo de entrevista é que haja interação entre ambos, aquele que entrevista e o entrevistado. Existem dois tipos de entrevistas de história da vida. A completa, que retrata todo o conjunto de experiência vivida, e a tópica, que focaliza uma etapa ou um determinado setor da experiência em questão, da qual então se quer conhecer. A técnica de entrevista da história da vida, ela tem como ponto principal permitir então que o entrevistado retome a sua vivência de uma forma retrospectiva. Esses relatos fornecem um material muito rico de dados para a análise. E esse tipo de técnica de entrevista permite o reflexo da dimensão coletiva a partir da divisão individual. Na sequência, a outra técnica de entrevista que vamos ver aqui é a de grupos locais. Esse tipo de entrevista, os grupos discutem assuntos que são comuns ao grupo específico. Essa técnica ela visa complementar a entrevista individual e até a observação participante, para que se consiga então maior número de informações. Essa técnica de entrevista com grupos locais, ela promove reuniões com pequeno número de informações,
permite que o moderador ele intervenha sempre que ele achar necessário. É possível também tecer comentários sobre experiências pessoais, experiências de grupos, né, e de pessoas integrantes desse grupo. O outro tipo de entrevista é a chamada de estruturada. É o famoso questionário. Nessas, as perguntas, então, são previamente formuladas com aquele cuidado para que se mantenha-se dentro do objetivo do qual você quer fazer a pesquisa. O principal motivo, né, desse cuidado é pela possibilidade de comparação com o mesmo conjunto de perguntas, as diferenças de cada uma das respostas dadas. Como exemplos de entrevistas estruturadas, nós temos lá censos, pesquisas de opinião, pesquisas eleitorais, mercadológicas, pesquisas de audiência, dentre outras. Esse tipo de entrevista ela tem como vantagem pelo fato de não ser necessário a presença do pesquisador. E o pesquisador consegue, então, atingir várias pessoas ao mesmo tempo, obtendo um grande número de dados. Mas também tem desvantagens, na qual a porcentagem de retorno dessas pesquisas, às vezes, ela é pequena, quando ela é deixada ao critério do entrevistado, no fato de ter que entregar respostas em papel, por exemplo. Também pode ocorrer a dificuldade de compreensão da pergunta por parte do entrevistado. Então, por isso, as perguntas devem ser claras e adaptadas sempre à realidade da qual se quer saber. Então, isso é fundamental. Na sequência, nós temos também a chamada entrevista aberta. Esse tipo de entrevista é classificada como exploratória. Ela é bastante utilizada para detalhar questões e para formulações mais precisas dos conceitos relacionados. Em relação à sua estrutura, o entrevistador é quem introduz o tema e o entrevistado é aquele que tem a liberdade, então, para descrever sobre o tema. As entrevistas abertas permitem ao explorar, então, de fato, uma forma mais ampla uma questão, né? E a interferência do entrevistador, ela deve ser a mínima possível. As entrevistas abertas, elas podem ser feitas em forma de perguntas diretas pessoais ou perguntas que sejam detalhadas pela descrição no papel. Esse tipo de técnica permite ao entrevistador que ele obtenha o maior número de informações, permite que ele foque no entrevistado, permite também o foco detalhado das questões, permite a descrição de casos individuais, a compreensão de especificidades culturais e ele também permite a comparação de casos. E por fim, chegamos então nas entrevistas semi-estruturadas, onde elas combinam perguntas abertas e perguntas então fechadas. Como a pessoa entrevistada ela pode falar ou ela colocar no papel por escrito o que pensa sobre o assunto da pesquisa. O pesquisador deve seguir um conjunto de questões que sejam previamente definidas e pode optar em deixar de lado a entrevista no papel e optar então por uma conversa informal. Caso no decorrer então da entrevista, se o entrevistado começar a fugir do tema ou ele tem alguma dificuldade, o entrevistador pode organizar novamente a pergunta dentro do contexto para focar então o entrevistado. As vantagens desse tipo de técnica, elas estão então em melhorar a amostra da população de interesse e supra a necessidade de se escrever por escrito. Esse tipo de entrevista, ele também gera dados para as pessoas que, porventura, elas não saibam ler ou não saibam escrever, pois permite também incluir material visual na entrevista. Já a desvantagem dessa técnica é que se deixa de obter dados que podem realmente ser relevantes para a pesquisa, já que pode se tornar um pouco subjetiva. Então, acadêmico, para finalizar a nossa unidade 3, as entrevistas são de fato importantes para a formação docente, no sentido de que venhamos a conhecer ainda mais o ambiente das práticas educacionais. As entrevistas também possibilitam a você, futuro professor de computação, o desenvolvimento de habilidades técnico-científicas
visando a sua qualificação como profissional da educação, como também a sua identidade de professor. Então, é importante que você articule a sua prática enquanto componente curricular com as demais atividades acadêmicas aqui do nosso curso, no sentido de promover uma ação integradora pela docência e para a compreensão das concepções educacionais no ensino de computação e também conhecer quais são os objetivos do ensino de computação na educação básica.